Eu me chamo Karina Santoro, eu sou terapeuta acupunturista. E o meu trabalho ele engloba vários tipos de terapias. Então, uma reflexologia dos pés, uma acupuntura, reiki, constelação familiar. Depende muito do que o paciente está precisando no momento. Eu, na realidade, comecei essa minha profissão porque eu sempre vivenciei muito essas terapias. Desde pequena, sempre tive muita alergia, então sempre para mim foi chazinho para uma dor, sempre foi uma massagem, sempre foi reiki. Na adolescência eu passei a conhecer a acupuntura e me apaixonei. Então, conforme eu ia fazendo as técnicas e via que ia funcionando em mim, eu falava, por que não me especializar? Por que não me certificar naquilo que eu gosto? E começar a aplicar em mim mesma. Então, desde a adolescência eu já faço isso. Porém, o lado profissional na minha vida sempre foi na área financeira. Eu trabalhei em empresa durante muitos anos. E mesmo trabalhando em empresa, eu sempre era referência dentro da empresa. Alguém perguntava pra mim, o que você faz quando você tem dor aqui? Você tem um massagista, porque eu tô com dor no pescoço, torcicolo. Então eu sempre era referência para as pessoas para perguntarem, né? E eu vi que aquilo ajudava muitas pessoas. Eu me especializei também em Feng Shui, também comecei a trabalhar com isso. Sempre assim, período da noite, finais de semana. Em 2017, eu decidi que eu tinha que tomar uma decisão. Que eu tinha que ficar só nessa carreira, na terapia, com as terapias, né? E então, assim, o que eu fiz? Eu me planejei durante 22 anos trabalhando em empresa para ter meu apartamento, as coisas que eu precisava para poder sair da empresa realmente. E aí, em 2017, eu tomei a decisão de ter um ano sabático. Viajei para os Estados Unidos, fiquei no Texas em 2017, voltei no final de 2018. Nesse ano sabático eu pude me especializar, me certificar em acupuntura, constelação familiar e rever também os cursos que eu já tinha feito. Passei a estudar um pouco, né, mais os cursos que eu já tinha feito no passado. Eu gostei muito porque assim, eu via que funcionava em mim. Então se você testa em você e dá certo, né, por que não tentar ajudar as pessoas? Eu falei, eu vou me certificar porque eu poderia, por exemplo, aplicar um reiki em mim em alguém que estava precisando. Né? Na própria empresa, às vezes a gente pegava alguma salinha e eu aplicava um reiki, enfim, comecei a trabalhar, né? Mas em períodos que não era o da empresa, para poder ajudar as pessoas nisso. E tanto que a maioria dos meus pacientes hoje são pacientes da empresa, ou amigos, né? Que eles falam, agora sim você está trabalhando naquilo que você vivencia, naquilo que é a sua vida. Porque como eu tive muita alergia, então não podia tomar medicamento, é raro, são bem poucos os medicamentos que eu posso tomar, eu sempre tive um cuidado muito grande com a minha alimentação, com a atividade física, fazer yoga, meditação, e partir sempre para esse lado energético, né, de terapias energéticas. A alergia melhorou muito, muito mesmo. De 0 a 10? 9. Muito, muito mesmo. Antes eu tinha alergia de qualquer tapete, carpete, cortina, pó, qualquer coisa, né? Já saía espirrando. Hoje é raro ter alguma coisa. Rinite já não tenho mais. Então, assim, sempre fazendo, ainda continuo com a acupuntura em mim. Eu mesma faço, né? Hoje. Então, pra mim, não tenho mais o que reclamar. Remédios também, melhorou muito a lista de remédios que eu posso tomar. Eu acho que foi um conjunto. Eu sempre falo que a terapia ela não vem sozinha, ela é um conjunto, né? Então, por exemplo, hoje, a minha consulta ela dura mais ou menos 1h30, porque eu tenho sempre uma conversa com o paciente, porque eu quero sentir o mental, o físico, né? E o lado energético dele. Então, você não vai cuidar de uma coisa só. Eu falo por experiência comigo mesma. Então, se eu faço uma acupuntura, eu tenho que, durante a semana, sentir o que o corpo está me pedindo. Porque se eu coloquei uma acupuntura para ansiedade, né, para ativar pontos de fome, que é para você tomar mais água e alimentos mais saudáveis, eu tenho que prestar atenção se realmente eu estou tendo essa necessidade de comer coisas mais saudáveis, né?
E aí, claro, você entra também com base na alimentação. Eu trabalho também com a medicina chinesa. Um conceito só, né? Não sou nutricionista, mas eu sempre eu indico, né, uma melhor alimentação, uma consciência alimentar, eu digo. E atividade física também faz parte de tudo isso, uma boa meditação também. Então, você mudar a sua rotina realmente de vida. Claro, dependendo de cada paciente. Tem paciente que já vem com tudo isso, né? É uma coisinha ali ou aqui para ajustar realmente. Eu trato todo tipo de dor, desde síndromes bem graves, tá? Obesidade, síndrome do pânico, ansiedade, até mesmo se a pessoa está buscando um novo direcionamento, talvez profissional ou, né, amoroso, alguma coisa assim, a pessoa às vezes está um pouco indecisa, então você usa pontos na acupuntura que pode fazer a pessoa dar um primeiro passo, sabe? Tirar aquele medo, aquela ansiedade dela, né? Enfim, enxaquecas, até mesmo pessoas que fazem muita atividade física e precisa de uma melhora muscular. A acupuntura ajuda isso também. Você ajuda a tonificar os músculos, né? Tenho pacientes também que fazem tratamentos, por exemplo, com câncer, e aí eles tratam com o médico deles, tudo direitinho, mas eles buscam a terapia, né, energética para realmente melhorar um pouco, sabe? Essa tensão toda, essa ansiedade, liberar um pouco a parte emocional mesmo. Eu acho que hoje em dia muitas das doenças vêm das dores emocionais, né? E é um conjunto realmente. Então eu acho que tudo a gente tem que tratar no todo, né? Eu, por exemplo, numa consulta minha, eu sempre pergunto para o paciente, né, como que tá a vida profissional, a vida amorosa, a alimentação, as atividades físicas. Então é um conjunto. Não adianta você ser sedentário e se alimentar super bem. O seu corpo vai pedir uma atividade, daqui a pouco começa a travar joelho, travar pescoço, travar ombro, né? Então a pessoa tem que ter tem que ser regular, assim, né? Tem que ter uma atividade, enfim, é um conjunto. Hoje, por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma paciente, tá? Que eu cuidei dela, já tem alguns meses. Ela passou comigo com alguns pontos que ela gostaria de trabalhar. Ela estava obesa, ela estava trabalhando, assim, não conseguia parar em emprego nenhum, mudava muito de empresa, não conseguia manter um relacionamento amoroso e estava muito ansiosa, tá? Eu falo que são as queixas da paciente, porque peso, a pessoa que tem que sentir se está bom para ela ou não, né? A gente tem que ter isso como foco, que tem gente que está acima do peso, está tudo bem, e tem gente que não está tudo bem. Então é sempre o que a paciente me traz, né, como dor. E então eu fiz com ela uma sessão de acupuntura, junto com uma reflexologia dos pés e um reiki, né, para trabalhar mais parte energética, e senti que estava funcionando. Na sessão seguinte, ela falou pra mim, olha, eu até senti vontade de comer uma banana. Eu falei, você comeu? Porque eu coloquei pontos, né, para ativar na aurícula a acupuntura, para que ela pudesse ter uma alimentação, né, para que o corpo pedisse o que ele estava precisando. Ela falou, não, eu comprei um bolo de banana. Eu comecei a achar aquilo estranho. Numa outra sessão, ela relatou pra mim que ela teve uma situação que uma pessoa se aproximou dela, tentando paquerar ela, e ela colocou a amiga, né, na frente, para que o rapaz pudesse, né, ficar com a amiga. Eu comecei a achar aquilo estranho. Então eu sugeri para ela, que tal a gente fazer uma constelação familiar? Porque a acupuntura, a parte energética, ela tá boa, tá funcionando, tá fazendo, né, tá dando movimento para você, mas você tá se sabotando por algum motivo. Então a gente colocou a constelação familiar, e olhando na constelação apareceu uma cena entre os pais dela quando ela era pequena, que os pais disseram que eles não iam se separar porque ela era muito pequena e precisavam deles, mas que assim que ela crescesse, eles iam se separar. Então, naquele momento, isso estava inconsciente nela, ela percebeu por que ela não saía da casa dos pais, por que ela não arrumava ninguém, se sabotava o tempo todo,
tentando, né, ficar gordinha, porque gordinha ela se sentia mal de arrumar alguém, então ela não ia arrumar ninguém, e nunca parando emprego nenhum, porque dessa forma ela não teria uma condição financeira para comprar um apartamento, enfim, para ter uma vida e sair de casa e deixar os pais se separarem. O desfecho foi, ela tomou consciência de tudo isso, a gente fez um tratamento bem longo, tá? Aos poucos ela foi trabalhando, foi ouvindo o corpo dela, né, aceitando o que vinha. Ela começou numa empresa muito legal a partir de então, porque ela se abriu, eu falo, quando você se abre para o universo, as coisas começam a chegar, né? Ela arrumou um namorado, ela não tinha nem perdido peso e arrumou um namorado. E foi legal porque aí depois ela começou a perder peso e se sentir bem com ela mesma, mas o namorado nem ligava, né, em relação ao peso. E ela acabou saindo de casa, comprou um apartamento, saiu de casa e os pais estão juntos até hoje. Isso já tem, acho que uns 6 meses. A acupuntura, o nosso corpo é feito cheio de pontos, né? Que você pode, com uma agulha, acionar, não só com agulha, com massagens também. Massagens que a gente chama de acupontos. Então, por exemplo, tem pontos que eles são, que a gente fala que é ponto coringa, né? Eu tô com uma cólica, eu vou lá e aciono um ponto, né? Coloco uma agulhinha ali, a cólica passa. Uma dor de cabeça. Eu tô com uma tensão muscular. Você também consegue pôr um ponto no seu corpo, tá? Você põe mais ou menos umas 10 agulhas no corpo. A gente trabalha sempre com protocolo. Você não vai tratar uma coisa só, né? Então, por exemplo, a pessoa fala que tá com dor de cabeça. Muitas vezes isso é emocional também. Então você acaba tratando a dor de cabeça, mas também algum medo, alguma tensão, alguma ansiedade. Enfim, você fica com aquelas 10 agulhinhas trabalhando no seu corpo. Ele trabalha por meridianos, que a gente fala, né? E a gente pode trabalhar a parte de rim, intestino, o funcionamento, corrente sanguínea, imunidade. Agora que a gente está numa pandemia, é bem importante trabalhar a imunidade com a acupuntura. Então, ele faz um tratamento energético, ele faz fluir toda a energia do seu corpo. O reiki é em posição das mãos, tá? Onde você pode colocar símbolos também no corpo, tá? Existe alguns símbolos que a gente trabalha, você vai colocando em posição das mãos, que vai saindo energia, que você conecta, né? A energia passa pela pessoa que está dando o reiki, né? E ela pode colocar alguns símbolos para ir trabalhando durante a semana, durante alguns dias na pessoa. Olha, o reiki para mim eu sempre uso em todas as sessões. A acupuntura para mim eu também acho que é o principal nas sessões, tá? Mas claro, tem gente, por exemplo, que não gosta de agulha. Eu não gosto de agulha, eu não quero. Então a gente trabalha também com a acupuntura com stipper, tá? Que stipper você põe como se fossem pastilhas, tá? Elas são coladas nos pontos e a pessoa tem que ir para casa com ele. Não pode ser só 20 minutinhos, a pessoa tem que ir para casa com esses pontinhos. Olha, depende muito da resposta da pessoa, né? Quando você traz para mim ansiedade, compulsão alimentar, eu vou montar um protocolo e a gente usa nessa sessão. Na próxima sessão vai ter uma conversa. Você vai dizer qual foi a resposta. Eu senti vontade de movimentar. Você movimentou? Você fez isso? Porque sempre tem que ter assim, a vontade que você sentiu, né? E se você fez, se você praticou realmente isso, né? Em relação à alimentação, me deu vontade de comer, sei lá, cenoura. Eu não gosto de cenoura, mas eu comi. O seu corpo estava precisando daquilo, aquele tipo de vitamina. Então, o seu corpo tá te mandando um monte de informação e vai de você assimilar. Porque a gente vai tratar a parte de ansiedade, a parte do corpo te informar as vitaminas que ele está precisando. Então, vai depender muito. Eu já tive um paciente que passou comigo e em 3 meses ele perdeu 20 quilos. E ele sempre falou que todas as dietas, tudo que ele fazia não dava certo, ele mesmo se sabotava. Mas ele veio e falou pra mim, olha, eu vou fazer e agora eu vou conseguir. O que eu senti nele? Muita ansiedade. Ele comia por ansiedade, sem perceber. Chegava em casa, abria a geladeira, colocava no colo o que tivesse e comia. Então a primeira coisa que a gente fez foi trabalhar a ansiedade. Então a partir do momento que eu trabalho ansiedade, dou uma consciência alimentar, acho que consciência alimentar muita gente hoje em dia já tem, né? Se eu te falar, não come fritura que faz mal, né? Carboidrato, açúcar,
E, enfim, ele também passou com uma nutricionista, mas o que atrapalhava muito ele era a ansiedade. No carro ele sempre tinha um pacotinho de bala, na gaveta do trabalho sempre tinha bolachinha, salgadinho, né, um monte de coisas, que a primeira coisa que a gente fala para quem está querendo emagrecer: não tenha nada perto. De preferência não compre, vai no mercado e não compre. É a melhor coisa. Tem um monte, doa, né? Chega em casa e já doa as bolachas, os salgadinhos. E porque quando você sentir ansiedade, você não vai recorrer para aquilo. Quando sentir ansiedade, vai fazer uma caminhada, né? E aí a acupuntura, ela ajudou muito na parte de ansiedade, na parte de dar o primeiro passo, né? De conscientizar a pessoa, de seguir mais a intuição, de ouvir um pouquinho mais a necessidade do corpo dele. E foi muito legal. Muita gente que está com um pouco de depressão, ansiedade, acaba recorrendo à alimentação. E a pessoa, talvez, o primeiro impulso dela é: vou procurar um tratamento terapêutico porque eu tô acima do peso. Mas na realidade ela tá tratando a depressão, a ansiedade, por causa de uma pandemia, né? Surgiu uma pandemia, tá todo mundo vivendo dentro de casa. Muita gente nem reconhecia maridos e filhos, né? E agora tem que ficar 24 horas com essas pessoas. As pessoas sempre tinham vida, né, fora de casa. Então eu saio, eu tenho meu happy hour, eu tenho os meus amigos, eu tenho o amigo do futebol, e agora tá todo mundo dentro de casa. E é muito complicado você conversar com as pessoas próximas a você. Vamos supor, você é casado, tem 2 filhos, mora num apartamento lindo, maravilhoso, um carro ótimo, um emprego ótimo, aí você vai reclamar para um amigo: olha, não sei, não tô me sentindo bem, sabe? Bate uma tristeza. A pessoa fala: que isso? Para com isso, você tem tudo, sua mulher é linda, você tem 2 filhos perfeitos. Então, assim, sempre que você vai desabafar com uma pessoa, a pessoa não te ouve. É raro alguém parar para te ouvir sem te julgar. É muito raro hoje em dia. Hoje em dia você tem que estar sempre lá no limite. As redes sociais te mostram isso, né? Os famosos, lindos, magros, com mulheres lindas, maravilhosas, eles não podem reclamar que estão com depressão, que estão ansiosos, né? Então, hoje em dia eu acho que a ansiedade vai ser sim, porque as pessoas guardam tudo aquilo para ela. Eu sempre digo para você dar o primeiro passo. É importantíssimo. Então, assim, você se planeja, fala: eu vou correr, porque para correr você pega o tênis, você sai e corre, né? Mas eu não vou porque eu tô acima do peso, meu joelho tá doendo. Então começa a caminhar, né? Então, ou então assim: eu vou fazer uma dieta, eu vou me alimentar bem. Mas pega essas dietas muito doidas, que você não vai manter, não adianta. Então, assim, corta uma coisa que você sabe que você vai conseguir manter. Então eu vou parar de tomar refrigerante e fritura. Pronto. 30 dias sem refrigerante e fritura. Conseguiu? Legal. Então aí você passa para um outro nível. Porque o seu paladar também começa a mudar, né? Não vai sentir mais a necessidade. Um refrigerante não vai matar sua sede mais, talvez. Uma água com gelo e limão, uma água com gás, talvez melhore, né? E você está fazendo um bem para o seu corpo, assim, excepcional. Então eu acredito que sempre dê o primeiro passo. Em relação à terapia também. Se você quiser conversar com alguém, não vai desabafar com qualquer pessoa. Isso depois pode vir contra você. Infelizmente, hoje em dia, você desabafa com um amigo e aí ele fala para a mulher dele, que vai comentar com não sei quem, daqui a pouco tá no ouvido da sua mulher totalmente, vira uma bagunça e você, né, nem imaginava que ia chegar naquele ponto. E às vezes é um desabafo que você fez, assim, apenas para falar naquele momento, que uma coisa que estava te machucando, que está, né, te incomodando. Então eu acho interessante sim trazer para uma terapia aquilo que está te incomodando, né, e a gente poder olhar junto como melhorar aquilo, como resolver aquilo. Eu tenho um Instagram, que é Karina_Terapias Holísticas, e o meu celular é o 98148-4735. Olha, eu acredito que a gente vai passar por isso, por essa pandemia, né? E que a gente possa se melhorar cada dia mais, né? Buscar se conhecer, buscar olhar o próximo com um pouquinho mais de amor, um pouquinho mais, menos julgamento, mais compaixão.
E eu agradeço por essa experiência também.